Ok, então vamos falar agora da composição da água, que é tão simples, né? É uma fórmula tão simples de H2O, mas que contém algo essencial à vida. Então, pessoal, quando a água é fragmentada em suas unidades menores, que ela sofre hidrólise, né, ela vai liberar os seus componentes. Então, ali a gente tem hidrogênio e oxigênio. E você sabia que bons níveis de água, ou melhor, um bom indicador da qualidade da água é os níveis de oxigênio presentes nessa água. Por isso que a água que se movimenta de riachos e rios, ela contém mais oxigênio do que uma água parada, né? Então, à medida que a matéria orgânica vai se decompondo, as bactérias que ficam na água presentes reduzem a quantidade de oxigênio. E a água parada alimenta parasitas. Então, você imagina como é importante movimentar as nossas águas internas, trocar as nossas águas, né? Para que esse ambiente sempre se renove. E dentro, então, da água está contido um elemento essencial à vida, que é o oxigênio. E aqui a gente tem os 3 pilares essenciais, né, para a manutenção da vida. Então, o oxigênio, ele é o que mantém, é o principal elemento, né? Sem oxigênio a gente não respira, sem oxigênio a gente não vive. Por isso que a qualidade do ar e da água é tão importante para a vida, né? Tanto a gente precisa de oxigênio no ar, como a gente precisa de oxigênio na água. Mas outro componente essencial para manter o equilíbrio hídrico, vocês sabiam que é o sal? Claro, gente, estou falando do sal integral, né? Do sal marinho não refinado. Aquele sal de verdade que contém todos os minerais, não só cloreto de sódio. Então, o sal, ele tem um papel muito importante no organismo e eu vou contar para vocês o que que é. O sódio, gente, que está contido no cloreto de sódio, no sal, ele é tipo um ímã para a água. Onde tem sódio, a água fica junto, né? Então, desta forma, o sódio impede que a gente perca todos os líquidos do corpo. É como se ele mantivesse a hidratação. Ele mantém a hidratação, porque ele impede que a gente perca toda a água de uma única vez, por conta desses minerais que seguram a água no organismo, né? Então, tanto o sódio é importante, como o potássio. Vocês já ouviram falar daquela bomba sódio-potássio que faz o coração bater, né? Então, essa relação entre sódio extracelular e potássio intracelular que mantém as rotas metabólicas funcionando, inclusive o coração batendo. Ou seja, essa bomba sódio-potássio vai atuar nas membranas das células, controlando essa troca de íons. Então, o sal é super importante. O problema realmente está no excesso de sal refinado e, sobretudo, o sal que está contido nos alimentos industrializados, aquele sal escondido, né? Mas o sal integral, ele é essencial à vida, ó. Ele tanto faz aqui que a gente tenha maior imunidade, contribui para a vitalidade, fundamental para a intelectualidade e também para essas trocas iônicas que acontecem no organismo. Então, guarde essa informação. Sal integral é remédio, mas é importante que tenha água, para esse sal não ficar concentrado, né? Esse sal tem que estar diluído na corrente sanguínea, que é o líquido intravascular dentro dos vasos, das artérias, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão aqui de como os eletrólitos são importantes para manter a composição do corpo. Então, a gente escuta falar que nosso corpo é constituído por a maior parte de água, né? De 60% a 80% de água. E essa água está no líquido intravascular, que é dentro das veias, das artérias, né? Que pode chegar a 5 litros, principalmente, né? E também no interior das células, intracelular. E também fora das células. Então, a água está dentro dos vasos e artérias intravascular, dentro das células e fora das células,
né? Tudo isso, por isso que tem tanta água no corpo, né? E esse líquido que banha as células, ele precisa ser trocado, é como se fosse uma banheira. Você não pode, digamos, tomar banho e querer se limpar numa banheira que está suja. Então, da mesma forma, os nossos líquidos internos precisam ser trocados para que a célula fique saudável, porque tem uma composição adequada. Então, eu te pergunto, como é que está a qualidade das suas águas, né? As suas águas internas e também das águas externas, porque é importante que a gente pense, né, que a qualidade de onde provém a água é importante, assim como as águas internas, as águas das emoções. E por que estamos falando disso, né, pessoal? É porque importa, sim, a forma como a gente se enxerga, né? Conforme a gente vibra os nossos pensamentos e emoções, isso interfere na composição da água. Você já ouviu falar disso? De que os pensamentos e as emoções podem modificar a estrutura da água? Então, temos aí um estudo do Masaru Emoto, né, que fotografou moléculas de água sob diferentes estímulos de pensamentos, né, e emoções. Então, por exemplo, se havia pensamentos de amor, de gratidão, de cordialidade, né, de apoio, a molécula da água se configurava de uma forma bonita, né, uma coisa geométrica, bem equilibrada, enquanto que pensamentos contrários de baixa vibração deixavam a água totalmente desestruturada, né? Isso acontece porque os sentimentos, os pensamentos e emoções são capazes de gerar um campo vibracional que afeta a conformação molecular da água. Por isso que se fala muito em água hexagonal, né? Essa água que tem aí seis facetas, 6 lados, e com isso gera todo um equilíbrio. Então, veja, se os nossos pensamentos e emoções são capazes de fazer isso com a água, você imagina o nosso corpo composto de 60% a 80% de água, né? O que a gente pode fazer de magnetização e imantação da água de boa procedência para afetar a conformação destas moléculas? E a água hexagonal, aqui com 6 lados, nessa conformação geométrica equilibrada, ela é também chamada de microestruturada, ou seja, ela é muito mais fina e compatível a nível molecular do que uma água desestruturada, né? E com isso ela consegue mais profundamente ser absorvida pelo organismo e aumentar o poder de hidratação. Por isso que uma água estruturada, ela é muito mais biológica e ela pode exercer as suas funções de forma muito mais potencializada, né? Aqui esse livro fala sobre a chave da água hexagonal. Evidências científicas da água hexagonal positivando, né, influenciando a saúde, certo?